tá? Então eu vou mostrar para vocês um aparato que eu uso, né? Eu acho que é a primeira vez que vocês estão vendo aqui, né? Um aparato óptico diferente do que eu apresentei para vocês da última vez. Esse aparato óptico aqui vai me ajudar na visualização do atado. Tá? Então eu tenho que trabalhar usando ele, tenho que trabalhar usando o fone de ouvido, e eu vou regular a câmera agora, né? É, eu tenho dado atenção e foco nessas últimas aulas, vocês já devem ter percebido isso, com relação ao beadhead, tá? O beadhead é uma pecinha que escapole da nossa mão com muita facilidade, tá? Então eu já tinha mostrado para vocês que ele tem um orifício pequeno que tem como objetivo bater no olho do anzol para que ele fique encostado aqui. Algumas pessoas têm inclusive dificuldade para poder usar um beadhead alternativo, colocando uma miçanga, por exemplo, e essa miçanga passa direto pelo olho do anzol. Porque quando a miçanga ela é fabricada, ela não tem esse diferencial de um furo ser mais estreito, né? E o outro furo ser... Olha, caiu no chão aqui, já era. Daqui a pouco eu acho. Não tem jeito. Por isso que eu não gosto de manusear o beadhead. Tá? Então, um dos truques que eu passei para vocês com relação a trabalhar com beadhead é que vocês pesquem ele ainda no local, coloca ele sobre a bancada, para que você possa trabalhar encaixando, para evitar que ele escorregue, né? E o quanto menos você manusear o beadhead, né, você vai diminuir a possibilidade de acontecer o que aconteceu aqui comigo agora, de escapulir e tá aqui perto do meu pé. Ele quicou pouquinho, não se afastou muito não. Por sorte, eu já estou conseguindo localizar ele. Então, para evitar esse tipo de acidente, eu já tinha colocado, né, o anzol, o beadhead no anzol. Características importantes devem ser tratadas nesse momento. Tá? Eu tenho visto, não somente entre os amigos, mas eu também tenho visto nas minhas pesquisas, estudos, assistindo canais do YouTube, tá? Eu tenho percebido que algumas pessoas estão trabalhando com anzol inadequado para a montagem de uma mocha que usa beadhead. Tá? Se você usa beadhead, é necessário que a haste do anzol seja alongada. Esse tipo de anzol é comercializado com a nomenclatura técnica 2XL. Significa duas vezes, né, longo. O que significa longo? Primeiro passo, o anzol comercializado industrialmente, ele é chamado Standard Dry Fly. Então ele tem uma haste reta e uma medida determinada de comprimento da haste daquele anzol. Quando você compra um anzol para ninfa 2XL, significa que ele tem o dobro da área de haste que o anzol de dry fly teria. Então seria mais ou menos da seguinte maneira: se a parte totalmente reta do anzol de dry fly tem 8 milímetros, um anzol de ninfa 2XL tem 16 milímetros. Tá? Então a nomenclatura 2XL é que ele é duas vezes extra largo, não referente a um padrão de ninfa, mas sim ao comercializado no início do século passado, que é onde foi definidas certas regras, como por exemplo o tamanho da haste do anzol número 10, a haste do anzol número 12 e daí em diante. Então, se vocês colocarem o anzol com a haste muito curta, vocês vão estrangular o atado e ele não vai funcionar muito bem. Essa ninfa tem uma história bastante moderna, eu posso até dizer recente. O criador dela se chama John Barr e ele criou essa ninfa que não imita especificamente um inseto,
né? Uma ninfa de uma efêmera ou uma ninfa de uma stonefly, e sim uma ninfa que atrai a truta. Ela é uma attractor, não seguindo regras muito específicas com relação ao uso do material, que, como por exemplo, eu já tratei com vocês aqui com uma ninfa chamada Pheasant Tail. Tá? Esse desenho que ele fez inicialmente, em 1993, por isso que eu falei que é recente. Tá? E no decorrer dos anos seguintes, aproximadamente 2 ou 3 anos seguintes, essa ninfa foi sofrendo variações. Tá? E eu vou trabalhar com vocês exatamente um pouco dessas variações que ela sofreu, para que vocês possam também ter opção de variar no atado na casa de vocês, caso vocês não tenham todo o material necessário. A primeira questão que eu quero passar para vocês é com relação ao fio de cobre, tá? Perdão, é o fio de chumbo, tá? Esse aqui tem uma especificação dizendo que é um fio metálico livre de chumbo, tá? Então ele tem uma especificação numérica aqui também de 0,025 da polegada. A escolha desse material é importante porque tem que ser coerente e adequado com o arame do corpo do anzol. Se você colocar um fio de chumbo ou lead free, como esse aqui, tá, muito grosso, você vai ter dificuldade para poder trabalhar. Você vai, inclusive, sobrecarregar a ninfa com muito lastro. Quanto à questão do lastro, e esse é um tema também bastante polêmico, mas eu vou passar para vocês situações muito importantes. Possivelmente esse atado é crítico, porque se você fizer um arremesso e você perde o controle da linha e essa ninfa bate com muita violência no blank da vara de fly, existe a possibilidade de fazer uma fissura, uma microfissura. E esse blank da vara pode ficar trincado. Elementos que podem ser selecionados em função de massa, em função de peso específico do material. Existem anzóis com arame mais grosso. Então você pode comprar um anzol de uma série que tenha um anzol, a haste do arame mais fino ou mais grosso. Já significa um ponto de peso. Outro ponto de peso, o bead head, ele pode ser de latão e também pode ser de tungstênio. Isso traz mais massa e mais peso. Tá? O fio que você pode fazer uso aqui pode ser de chumbo, pode ser lead free, livre de chumbo, ou pode ser de tungstênio, que isso também vai fazer mudança em relação à massa total da ninfa. E ela foi criada com esse objetivo, atingir profundidade. Porém, eu considero uma das ninfas mais difíceis de se arremessar, devido a esse abuso, esse excesso de massa que muitos atadores colocam, levando até a situações de acidente, de dano. Essa bobina que eu estou segurando aqui, embora eu tenha perdido aqui o selo dela, tá? Ela não é ponto, ela não tem a medida que essa aqui tem, de 0,025 da polegada. Essa aqui é um pouco mais fina. É a mesma que eu usei na aula anterior, tá? É 0,20. Então essa questão da seleção da espessura do lastro é o atador que vai definir. E eu decidi usar esta aqui. O fio de chumbo, ou lead free, ele se rompe muito facilmente. Eu poderia até trabalhar com essa bobina aqui para não cortar, né? Eu inclusive não fiz nenhum vídeo com vocês fazendo o trabalho da colocação do fio de chumbo sem soltar da bobina. Mas basicamente eu vou manter a bobina na minha mão e vou ficar segurando o fio de chumbo. E eu, com uma pinça, né, eu vou prender ele aqui em algum ponto e começar a enrolar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou dando 10 voltas aqui. Eu poderia até fazer mais uma volta, se eu quisesse. Tá? 11. Pronto. Eu aconselho não fazer mais do que isso. Primeiro que você vai acabar perdendo o controle da quantidade de material a ser usado. Para cortar esse material, você pode usar uma tesoura simples, né? Que não precisa ser uma tesoura de atado específica. Essa que eu já apresentei para vocês em atado anterior, né? É uma tesoura nossa, da marca Mundial, se eu não me engano, onde você pode, com a pontinha dela, você pode cortar o fio de chumbo. Não vai causar dano nenhum. A outra opção é a que eu fiz na última aula, que eu puxei e arrebentei com a própria unha. Tá? Outro ponto também que eu mostrei na aula anterior foi com relação a fazer um pequeno ajuste do fio de chumbo. Eu vou puxar aqui para trás um pouco para poder mostrar para vocês, né, que ficou uma pequena rebarba aqui embaixo. Tá? Deixa eu tentar mostrar essa rebarbinha. Aqui embaixo ficou uma pequena rebarba do chumbo. Então, usando uma pinça, nada mais simples do que eu dar uma pequena rotação com ela, levando essa ponta do fio de chumbo para cima, para que ele fique ali oculto. Outra questão é com relação a colocar cola. Você pode pingar um pouco de Super Bonder, né? Ou um exemplo, uma Tribonder, ou de uma outra, uma Tech Bond, ou então, como eu chamo e falei aqui para vocês, eu chamo de cola cianoacrilato. Tá? É o nome técnico dela. Qualquer uma ou super rápida, né? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou empurrando esse conjunto todo, tá? Eu estou com... Desde a última aula eu não fiz o ajuste adequado da morsa para poder prender o anzol. Agora eu fiz o ajuste, tá? E agora eu tenho que dar o acabamento a essa ponta que está sobrando aqui. E é a mesma coisa, tá? Vocês vão simplesmente prender com a pinça e vão dando um pequeno giro com a pinça, de modo que ela fique posicionada, tá? Se quiser, você pode mudar a morsa de posição um pouquinho, puxa para um lado, puxa para o outro e pronto. O chumbo vai ficar no seu respectivo lugar. E é o que eu consegui fazer aqui. Coloquei o chumbo onde eu quero. Uma pequena torçãozinha, tá? Isso aí também não é problema nenhum. Se por acaso não ficar perfeitamente alinhado, lembre-se que esse fio de chumbo vai ficar coberto. Outra questão muito importante é que vocês evitem que o fio de chumbo passe da metade da haste para trás. Você só vai dificultar o trabalho de colocação do fio de cobre, que é mais um elemento de lastro que essa mosca tem. Agora eu vou mostrar para vocês, da mesma maneira que eu fiz da última aula, eu vou mostrar como é que eu faço o travamento desse fio de chumbo que está aqui. O primeiro passo é fazer um calço com várias voltas, bem rente ao fio de chumbo. Tá? Eu resolvi mudar de cor para ver se melhora também o visual para vocês. Coloquei vermelho. Eu estou usando um fio de atado 8/0, né? Dessa marca aqui, ó. Tá? Dessa marca aqui, ó, Unithread 8/0, que equivale a aproximadamente 72 dNE. Tá? Eu não vou me preocupar em cortar isso aqui agora, porque não preciso. O que eu posso fazer agora é levar esse fio de atado com calma para frente, até que ele se aproxime do bead head. Pode não parecer para vocês, mas o fio de atado, em alguns momentos, ele entra entre as frestas do fio de chumbo. Quando esse fio de atado penetra ali, ele aumenta a sua pressão de estrangulamento para que impeça que esse fio se mova. Eu vou voltar com ele com calma também, sem precisar
acelerar demais, nem tampouco perder um pouco de atenção, né? Eu vou manter a minha atenção aqui levando o fio de atado sobre o chumbo, sobre o fio de chumbo, até voltar para o calço, onde eu tinha criado. Dessa forma que eu coloquei aqui, o fio de chumbo está muito bem preso, o fio de atado está fazendo o papel dele de estrangulamento. Então isso torna o movimento, né, que o bead head venha a se soltar, basicamente nulo. Né? Só se você colocar um tippet muito grosso aqui, um tippet, por exemplo, de linha 30, e você começar a puxar esse bead head para trás, existe a possibilidade de você deformar o fio de chumbo, criando uma folga. Mas o simples fato de você apertar um tippet 5x, 4x, 3x, 2x que seja, não é o suficiente para poder soltar ele do lugar. Se você está preocupado com relação a isso, você leva o fio de atado novamente para frente e você vai estar fazendo outro reforço nesse conjunto, né, de travamento, e finalmente você leva ele para trás e aí dá um ponto final nessa questão para você não ficar com receio. Eu não estou preocupado com volume, porque exatamente aonde eu coloquei esse fio vermelho vai ser montado o tórax dessa ninfa. As proporções de atado eu vou explicando de acordo com as partes, né? Mas vocês já podem ter uma ideia que, como eu resolvi não ultrapassar o fio de chumbo da metade aqui da haste do anzol, eu vou dividir um percentual aqui para trás para o abdômen e um percentual aqui da frente para o tórax. Se você exagerar demais com fio de chumbo, você vai ficar com pouco espaço para trabalhar um abdômen que tenha um formato cônico. Tá? O fio de atado agora pode ser cortado sem problema nenhum. Tá? E agora nós vamos trabalhar com o material que foi usado para fazer a cauda dessa ninfa em 1996. Né? No início, John Barr não utilizou a pena, né? A pena de ganso, né? Essa aqui é chamada de Biots. Ele não fez uso dela. Ele fez uso, no início, ele fez uso de uma pena de perdiz húngara. Tá? E ele considerou muito frágil. Eu não sei porquê exatamente a terminologia da fragilidade. Mas, com certeza, ele foi bastante criativo, colocando o Biot. E para colocar o Biot, tá? Só estou reforçando esse calço aqui. Esse calço aqui ele tem dupla finalidade. A primeira finalidade é o travamento do chumbo, para que o chumbo não se desloque. E a segunda finalidade vai ser quando eu trouxer o fio de atado aqui, eu já começo a dar conicidade ao corpo, a parte do abdômen. Agora eu vou levar o fio de atado até o ponto de indexação. Já expliquei para vocês que o ponto de indexação do anzol é definido tecnicamente na parte em que ele vai absolutamente deixar de ser reto. Isso não quer dizer que tem que ser absolutamente na farpa do anzol. Tá? Quem disser que é na farpa do anzol realmente não é um atador que já tenha feito atados pequenos e nem tenha esse tipo de observação. Queremos trabalhar com a haste, com a parte reta do anzol. Por isso que ele foi fabricado dessa maneira. Tá? Então a parte reta é aqui. Tá? E não corresponde absolutamente de maneira precisa à farpa. Fica entre a ponta do anzol e a farpa. Eu agora vou fazer um calo. O mesmo calço que eu tinha feito na última aula. Eu vou levar para a direita, ele vem para a esquerda. Depois eu saio do outro lado e vou para a esquerda e vem para a direita. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo como se fosse uma pequena microesfera, né? Um pequeno calço que eu estou fazendo aqui, com o objetivo de abrir o Biot. Esse calço não precisa ser muito grande. Tá? Essa microesfera não precisa ser muito grande. Mas ela tem que ser protuberante. Tá? Ela tem que ser protuberante. Eu já consegui fazer. Né? Já estou colocando aqui. Deixe-me
observar aqui algo, tá? Mas eu já posso voltar aqui para a tela do Meet. E agora eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um BIOT na cor preta. Esse aqui é um BIOT que eu utilizei na última aula, no atado da Prince. E esse aqui é um BIOT um pouco mais escuro. É marrom, tá? Então vocês devem e podem usar o BIOT na cor que vocês acharem mais interessante, tá? Eu gosto de trabalhar com esse aqui marrom. Já expliquei para vocês também que existe uma determinada parte do BIOT em que as cerdas são muito curtas, tá? E é certo então que eu usarei essa parte aqui em anzóis pequeninos, não nesse anzol aqui número 10, tá? Então para esse anzol número 10 eu vou procurar usar a mais longa, que é essa aqui, para que eu possa ter melhor controle de espaço, de posição, tá? Então eu vou tirar daqui dois BIOTzinhos, pode tirar um de cada vez sem problema nenhum, tá? Observem que eu gosto de puxar e parte do talo vem junto, aqui ó, parte do talo vem junto, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não precisam fazer o corte com a tesoura. Tá? Alguns atadores preferem cortar com a tesoura. Tá? Tá aqui, ó. Puxou, ele vem. Lembre-se da questão da última aula que eu expliquei, que existe a parte côncava, né? Eu estou colocando ela nessa posição da curvatura do anzol. Né? E eu vou prender, no meu caso aqui, eu vou prender o meu lado primeiro. Tá? O meu lado primeiro, para que eu possa ter melhor ponto de visualização e melhor controle com a unha. Eu vou escolher o comprimento que vá. Né? O comprimento da cauda não deve ser medido como sendo um anzol inteiro. Vocês vão medir daqui dessa esfera que foi feita até a parte do bead head, onde ele ficou travado. Cria essa memória assim de tamanho. E pinça. Quando você pinça dessa maneira, você está criando um ponto de gabarito de medição, para que suas futuras moscas sigam o seu padrão de medição. Tá? E eu vou trocar de mão, encostando as duas, o indicador e o polegar, junto com os outros dois, já criei um ponto de marcação, de indexação. E eu levo ele aqui, usando a unha, eu calço suavemente, e vou dar 1, 2 voltas. E eu vou explicar também novamente o que eu expliquei da última aula. Ele tem movimento, ele fica solto. Eu posso, por exemplo, escolher o ângulo que eu vou querer travar ele. Vou repetir o mesmo exercício, só que dessa vez, tá? Eu vou pegar a parte côncava também e vou colocar virado, né? De modo que a ponta faça uma curva para fora. Essa aqui está fazendo uma curva para mim, e essa aqui está fazendo uma curva para você. Tá? E eu vou colocar o calço aqui na sua posição. Tá? Eu não preciso mais medir aqui, eu posso agora usar a ponta da outra pena, né, como referência. Tá? Eu uso, encosto, 2 voltas também. Tá? E eu agora verifico, né, se eu estou com elas na mesma medida. Tá? Olhando aqui, elas estão um pouquinho fechadas. Tá? Mas quando eu der um torque aqui, ó, quando eu der um pequeno torque, elas vão se abrir. Se sair da posição como saiu aqui agora, não tem problema. Tá? Vocês podem usar o que eu expliquei da última aula, usar uma pinça de sobrancelha. Essa pinça de sobrancelha que está aqui, ela permite que eu segure o BIOT e coloque ele na posição. Pronto, consegui um alinhamento. Tá? E evitem fazer a cauda muito longa. Não é necessário fazer a cauda muito longa. Observem que quando eu estrangulei o fio de atado, o BIOT foi pinçado e ele se abriu. O que fez ele abrir foi exatamente aquela esfera de linha que eu coloquei ali, aquele calço de linha. Eu agora posso levar, tá? Eu posso levar o fio de atado à frente. Não precisa apertar demasiadamente, não.
tá? É normal dar uma pequena torção, né? Não aqui em cima, não na cauda, mas sim aqui na parte de baixo, né? É normal ter um ligeiro movimento de torção. Pode acontecer no biot que está virado para vocês ou no biot que está para mim, tá? E eu vou dando esse giro suave, suficiente para poder cortar, tá? Suficiente para que eu possa cortar. Eu vou fazer o corte com a tesoura mais precisa que eu tenho, tá? Esse corte aqui eu vou fazer embaixo. Pronto. E agora eu vou acabar de revestir. Vou acabar de revestir. Deixa eu afrouxar um pouquinho aqui, que eu tirei uma das penas de posição. Espera aí, deixa eu colocar ela na posição correta. Pronto. Agora eu vou travar. Pronto. Voltei ao ponto de junção, onde estava o calço que prende o chumbo. E eu agora vou trabalhar com fio de cobre. O fio de cobre, né, dessa vez eu peguei um carretel de fio de cobre com a indicação de médio. Tá? Possivelmente em outra aula talvez eu tenha feito uso de um fio chamado BR, que seria um pouquinho mais fino. Eu resolvi fazer uso desse aqui porque esse anzol é número 10. E fica bem adequado e coerente trabalhar com esse fio. E eu escolhi a cor vermelha, porque a cor vermelha foi a cor escolhida em 1996 pelo John Barr, quando ele resolveu fazer esse padrão de atado com essas características que estão aqui. Tá? Da mesma maneira que eu fiz na última aula, tá? Eu vou cortar um pedaço. Infelizmente existe um desperdício de material. E vou fazer o corte exatamente como eu já havia explicado para vocês, usando esse vetor central aqui da tesoura, para evitar que eu perca e cause dano no fio dela. Eu não quero estragar uma tesoura tão cara como essa aqui de atado. Tá? Então, uma tesoura comum como essa aqui da Tramontina, ou no caso da Mundial, não tem aquele ponto para fazer o cisalhamento do metal. Tá? Então eu posso aqui usar com segurança, ciente que não vou causar dano nenhum. Tá? E aqui está feito o corte do pedaço que eu acredito que eu vou fazer uso. Tá? E vocês vão colocar, você vai colocar. Tá? Alguns atadores gostam de colocar ele encaixado dentro do bead head. Eu não gosto não, tá? Eu prefiro trabalhar com ele, tá? Aqui em cima, na junção entre o abdômen e o tórax, né? Eu coloco ele aqui na parte de cima, tá? E agora eu vou enrolando suavemente, tá? Eu não estou preocupado com esse excesso que está aqui. Esse excesso que está passando aqui, ele vai ficar oculto logo em seguida, tá? Então eu vou entrar com esse fio, volta por volta, com muita atenção. Eu não quero fazer volume, não quero ficar enrolando o fio de atado um sobre o outro muitas vezes, tá? Eu quero apenas fazer essa parte que está aqui, é o suficiente para que eu possa criar o ponto de indexação, o ponto de parada que eu quero fazer. O ponto de parada que eu quero fazer é esse aqui, tá? Talvez eu consiga levar até um pouquinho mais atrás. 2 voltas, uma. Não, eu vou parar ele aqui e já vou voltar ele para frente. Por que eu não levei ele mais para trás? Porque ele estava empurrando a cauda para baixo. E eu não quero que ele empurre a cauda para baixo. E eu estou tendo atenção também de voltar com o fio de atado, espira por espira, colado umazinha na outra, para que ela dê o volume correto. Eu não quero criar um desarranjo de linha aqui, para que esse desarranjo fique comprometendo o momento em que eu for fazer o abdômen. Leva esse fio de atado com atenção,
volta com volta, coladinha uma na outra. E já se fez aqui uma pequena conicidade no corpo. Eu quero lembrar vocês também que a primeira Copper John, o John Barr manteve reto. Ele não fez o enchimento que eu fiz aqui. Ele não fez, que ele queria que realmente fosse um lastro com peso e fino para que a mosca afundasse mais. Tá? Então vocês vão levar o fio de atado com atenção. Tá? Não precisa levar muito mais do que isso aqui não, que eu quero agora só fazer o que nós chamamos de shape. Né? O shape é a silhueta do abdômen. Essa parte aqui eu vou ser atencioso, porque eu quero que crie um corpo de cenoura aqui para mim. E eu não vou levar mais o fio de atado para trás, eu já vou voltar fazendo volume e conicidade. Volume e conicidade. Tá? Pronto. Linha por linha, volta por volta, com atenção suficiente para que eu possa agora trabalhar com fio de cobre. Pronto. O fio de cobre eu vou evitar movimentar ele muito, que ele vai quebrar. Tá? Ele pode quebrar. Então eu vou empurrar ele aqui para trás de mim. Tá? Puxei ele para o meu lado para poder criar um calço aqui e uma observação aqui bem, um ponto de observação bom para mim. Porque de agora em diante eu vou ter que ter muita atenção, porque eu vou enrolar volta por volta, encostando, usando a primeira volta como guia. Tá? A primeira volta que eu dei lá atrás é a minha guia e calço para essa espira que eu estou fazendo aqui agora. Estou tendo cuidado também para não causar dano. Não quero bater com fio de cobre na ponta do anzol. Tá? Não quero perder a fisga do anzol, que eu quero que esse anzol esteja muito bem afiado. E eu estou ajeitando com a unha, para cada espira que eu dou aqui, eu ajeito com a unha, realmente com um objetivo de zelo, né? Porque eu não quero que fique abrindo uma fresta. Eu não quero deixar nenhuma fresta aberta. E eu vou levando volta por volta. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo um pouco de força, tanto que eu até desloquei um pouco o anzol de posição. E continuo levando esse fio de cobre, volta por volta. Claro que se fosse um fio de cobre mais fino, seria mais amigável esse trabalho. Né? Um fio de cobre BR, por exemplo, seria muito mais amigável do que esse médio. Daí vocês podem concluir que o large, né, é horrível de se trabalhar. Tá? Então, já que eu estou conseguindo colocar da maneira que eu quero, fazendo todos os acertos que eu quero, eu vou continuar até chegar naquela junção com o fio de chumbo. Não preciso levar muito mais do que aquilo para frente, não. Já criei o corpo que eu queria, tá? E vou interromper aqui. Vou interromper. Eu tive um pequeno desperdício aqui de fio de cobre, mas também não é um desperdício assim tão grande, tá? Se você quiser levar mais uma volta, em alguns casos é necessário usar o recoplier, tá? Às vezes acontece. E agora eu vou laçar daquela maneira que eu ensinei vocês. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, e agora eu vou fazer um pequeno calço aqui na frente, com 2 voltas. 1, 2, 3 voltas. Pronto. Agora eu vou colocar o anzol na posição legal e vou partir esse fio de chumbo usando a técnica que eu já expliquei para vocês em outros atados. Eu encosto a ponta do bobbin e vou girar. Vou fazer o giro até que o fio de cobre se rompa. Ele não se rompeu porque ele andou. Um instantinho só. Era aí, ele andou. Então deixa eu corrigir esse meu erro aqui. Né? Ele andou. Eu não posso deixar ele andar. Espera aí. 1, 2,
3, 4. Pronto. Agora eu prendi ele melhor. Deixa eu dar esses calços aqui na frente. 4. E agora eu vou tentar partir ele novamente, travando a ponta do bobbin no anzol e fazendo um movimento de vai e vem aqui até que ele se rompa. Pronto, se rompeu, tá? Uma vez rompido, tá? Eu posso agora me preocupar em colocar o restante do material para essa música, tá? Eu vou mostrar para vocês esse material que está aqui. O nome dele é Mirage Tinsel. É uma fita reflexiva, tá? Ela tem um brilho, próprio. Ela visa realmente no movimento. A partir do momento em que a ninfa se mova, ela cria um ponto de reflexo para que o peixe veja. Eu escolhi essa fita aqui, tamanho largo, tá? Não precisa ser tamanho largo, vocês podem usar o tamanho médio, tá? Eu fiz de propósito. Escolhi essa aqui um pouco mais larga, porque eu não tenho uma fita mais adequada para fazer o in-case. Então eu vou mostrar para vocês soluções, né, que vocês podem também passar por isso na hora que tiver que fazer a colocação do in-case. Então a primeira questão que eu fiz aqui foi cortar um pequeno pedaço desse material. Ele é translúcido. Tá? Quem não tiver esse material aqui pode utilizar aquele tal de Mylar Tinsel também. Funciona. Vou colocar ele aqui na parte de cima, bem em cima, certinho. Tá? Para isso eu vou ter que realmente ter um alinhamento. O alinhamento é visual. Tá? Não se preocupe em colocar um pouco mais de linha de atado. Tá? Porque o volume do tórax vai esconder isso tudo aqui. Leva um pouco mais para trás, tá? Eu estou colocando na divisão. No visual, né? Eu tenho de memória a divisão entre o chumbo e o cobre. Então eu estou colocando o meu fio de atado alinhadinho naquele ponto. Esse material que está aqui, ele vai ser rebatido para frente, para poder fazer o brilho, tá? Só que antes de eu colocar, né, outro material, eu vou mostrar para vocês uma solução que o próprio John Barr fez. O primeiro in-case que ele fez dessa mosca, ele não usou material sintético de plástico, que é usado atualmente para revestir. Ele usou um pedaço da pena de peru para usar o in-case. E no nosso caso aqui, nós podemos também fazer uso não da pena do peru, mas se você tiver pena de fazão, você também pode. E eu vou mostrar como pode ser feito isso. Tá? Vocês se lembram, né, que eu nas últimas aulas que eu trabalhei com esse material, eu tirei uma grande quantidade daqui de trás, né, dessa pena. Né? E eu sempre guardei uma parte dele. Né? Guardei essa parte que está aqui. Ó. Essa aqui, por exemplo, né? Embora a ponta esteja aqui cortadinha, né? Aqui atrás já está tudo como se eu tivesse acabado de arrancar de lá. Então eu vou dar um corte de alinhamento aqui atrás para perder esse material aqui que estava colado no rack, tá? E vou dar um corte de alinhamento aqui suficiente para que eu faça como se fosse uma fita, né? Eu tô fazendo daqui uma fita. Essa é a parte mais grossa. Essa aqui é a parte mais grossa e mais resistente. E essa aqui é a parte da ponta mais fina que sobrou e eu vou descartar. Então acaba tendo uso esse tipo de material para gente. Tá? Esse tipo de material aqui acaba tendo uso. Eu vou colocar um pouco além da conta para que eu possa medir bem. Vou colocar ele um pouco além da conta para que eu possa travar ele com atenção. As primeiras voltas um pouco soltas, tá? Não precisa apertar demasiado. Eu posso agora fazer eu posso puxar suavemente esse conjunto todo para trás, porque eu não fiz tantas voltas assim que impede. Pronto, é o suficiente.
E agora eu vou travar o restante desse material que está aqui. Quando eu for travar ele, eu vou colocar o tórax, que é feito de peacock ear. Tá? Então eu aqui agora vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma finalização com a linha vermelha, que ela já cumpriu o papel dela de chamar atenção para vocês. Eu não vou finalizar essa mosca com linha vermelha. Tá? Já aprendi fazendo whip finish. Vou cortar a linha vermelha, vou colocar a linha preta, que eu quero que o colar dessa mosca aqui fique com linha preta. Tá? Vou continuar colocando o fio de atado. Não vou me preocupar em colocar lá para frente. E já vou levar ele aqui para trás. Cortar o excedente. E vou levar no ponto guia, meu ponto de indexação, que é a junção entre o tórax, né, entre o abdômen e o chumbo. Aproximadamente nesse ponto aqui ficou muito bem dividido meio a meio, a proporção. Ou seja, você tem uma proporção para a cauda, uma proporção para o abdômen, uma proporção para o tórax, que pode ser dividindo 50% para cada lado. Né? Mas Fausto, não tem 50%. Bem, você não precisa fazer 50 por 50 aqui. Você pode fazer 60, 40. Além do que, eu considero também o bead head como ocupando um espaço. Então, os meus 50% eu considero o bead head. Tá? Eu considero o bead head como ocupando. Isso também é um pouco de preciosismo, não precisa tanto assim. Outra questão também com relação a isso é esse material que está aqui. Tá? Esse material que está aqui, eu já mostrei para vocês em outras aulas, é a pena de pavão, no qual é uma sobra de uma fantasia de carnaval, e no qual eu retiro o material que eu quero fazer uso, vou juntando aqui na minha bancada, eu escolho sempre as fibras mais longas, né? Eu sempre escolho as fibras mais alongadas, para que eu possa ter material de sobra, ainda mais no anzol número 10. Se fosse um anzol número 14, eu não ia me preocupar tanto assim. E eu agora estou juntando, né? Eu estou juntando aqui a parte mais grossa dessas penas. Eu estou juntando aqui para que elas fiquem alinhadas. Eu estou fazendo manualmente mesmo. Tá? E eu vou dar um corte de nivelamento aqui. Um pequeno corte. Para que eu tenha todas essas cerdas alinhadas na sua parte mais grossa e mais resistente. E também vou fazer um corte aqui na frente, de modo que eu não use a parte mais frágil. A parte mais frágil é essa aqui. Eu não quero fazer uso dela porque eu sei que arrebenta muito fácil. Então eu vou descartar também essa parte mais frágil que está aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês aquela técnica que eu mostrei na última aula de fazer uma alça. Eu vou colocar o dedo indicador segurando o fio de atado, de modo que eu tenha aproximadamente uns 15 centímetros, nem isso, 12 centímetros. E vou dar 2 voltinhas aqui em cima, no ponto de indexação, tá? 2 voltinhas ou 3, e depois vou dar uma laçada para que eu possa até usar duas voltinhas aqui, para que eu possa ter uma alça pronta, tá? Uma alça pronta. Pronto. Essa alça aqui eu vou proteger ela, tá? Eu vou deixar ela ali quietinha. Eu fiz a alça mais ou menos do comprimento das cerdas e vou prender a parte mais grossa e resistente da pena. Essa parte aqui mais grossa e resistente. E vou fazer o travamento. 1, 2, 3. E agora eu vou ajustar o comprimento, puxando para trás o conjunto, até que ele todo se alinhe com a ponta das penas de fazão. Pronto, então eu tenho aqui o conjunto sendo montado.
agora eu estou enrolando o fio de atado bem enrolado mesmo, volta por volta, porque eu agora quero fazer o acabamento final, a parte final desse atado, tá? Você vai juntar as 3 cerdas de pavão, junto com a alça que você fez, aproximadamente elas têm o mesmo tamanho, e eu vou prender a ponta dela, as 4 peças ao mesmo tempo, eu vou prender com esse alicate que está aqui, e vou começar a girar no sentido anti-horário ou horário, quantas vezes, muitas vezes fazendo uma corda, né? Eu estou girando as penas iridescentes de pavão junto com um fio de atado, criando uma corda com muita resistência, tá? É normal ele encurtar, né? Para cada volta que eu vou dando aqui, ele vai encurtando. E eu agora vou dar a primeira volta para poder fazer o primeiro ponto de colocação. Um pequeno alinhamento, se for o caso, você puxa um pouquinho para trás, segura com a unha, tá? Para você poder fazer um calço e leva agora para frente. E o tórax, e para cada volta que eu dou um giro aqui embaixo também, ó. Eu dou um spin aqui, eu dou um pequeno spin, porque eu agora quero levar esse material todo para frente. Quando acabar, você vai soltar tudo, tá? E vai girar até chegar no colar do beadhead. Pronto. Chegou lá, você vai travar. Você vai fazer o travamento. 1, 2, 3. Rebate para trás. 1, 2, 3. Pronto. Só o fato de eu ter dado 3 voltas de um lado e para o outro, eu já consegui. Ah, escapuliu, peraí. Foi um erro meu. Pronto. Agora eu tô com ele muito bem preso aqui. Eu já consegui criar um vão central ali para eu poder finalizar essa música, tá? Outra questão também a ser usado, eu estou desconfiado que o nosso relógio vai encerrar antes, tá? É a pena que vocês podem fazer uso, né, para fazer as perninhas, tá? Essa pena que está aqui é uma pena de perdiz, né? E nada impede que vocês façam uso, né, de uma pena que nem eu usei da última aula, que é essa aqui, ó. É India Hen, tá? Então vocês podem tirar uma pena como essa que está aqui. Eu vou até tirar aqui da parte de trás, que são maiores. Pronto, essa aqui é bem grande, eu posso descartar bastante material dela. Pronto, eu posso agora fazer. Já escolhi a pena já está aqui na minha mão. Puxei, tá? Puxei. Vieram 2. Eu vou usar essa que está aqui na frente, tá bom? Eu vou descartar toda a parte de trás da pena, que é chamada de fluff, que é uma penugem, tá? E eu agora vou trabalhar só com essa parte da frente dela aqui, ó. Essa parte aqui que eu vou trabalhar, tá? A primeira questão é o corte que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um corte no rack. Eu vou abrir a ponta da tesoura, vou encaixar a ponta da tesoura no rack e vou dar um talo. Assim. Pronto. Eu fiz uma figura V, tá? E eu vou trabalhar exatamente essa parte daqui, essa parte da pena aqui para poder fazer as asinhas ou as perninhas, como queiram. Vou colocar por cima do tórax, tá? Eu vou até encurtar um pouquinho mais aqui para poder abrir espaço. Vou colocar por cima do tórax de modo que ele não passe muito do tórax, né? Esse V aqui encosta no tórax.
Pronto, já escolhi. E agora eu vou dar 2 ou 3 voltas aqui suavemente para que eu possa visualizar a colocação desse V. E eu escolho essa posição. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou puxar as penas de fazão para frente com suavidade, apertando com o dedo indicador. Apertando com o dedo indicador. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo uma fita. Tá? Eu estou fazendo uma fita. E eu vou agora prender 2 voltinhas também. Eu tenho essa fita colocada aqui. Eu posso puxar esse rack. Eu posso puxar esse rack suavemente, encurtando as asinhas. Tá? Eu posso puxar. Eu estou só guiando com o dedo aqui para poder continuar puxando suave. E já ficou pequenininha. Já está pequena. Né? Eu posso agora até dar um preciosismo aqui, dar uma ajeitadinha, puxando um pouquinho mais. E agora eu vou puxar o tinsel. Evitem dessa ponta das asinhas passar do corpo da ninfa. Procurem trabalhar de modo que fique do meio um pouquinho para frente. Não mais da ponta do anzol. Vale como referência. Vou dar mais 3 voltas aqui. Dessa vez alinhando a fita brilhante. Deixa eu ver se ela está bem alinhadinha. Tá? A fita brilhante. E agora eu vou fazer o giro. Rebater todo o conjunto para trás. Dei 5 voltas aqui. Tem tanto material aqui que deu para fazer esse trabalho. E agora eu vou cortar um elemento de cada vez. Vou cortar o tinsel primeiro. Agora eu vou cortar as penas. E agora eu vou fazer, eu vou aparar qualquer rebarba que tem aqui. Pronto. Agora eu tenho as asas do lado direito. Eu tenho as asas do lado esquerdo, ou as perninhas. Tá? E eu agora posso fazer a finalização, escondendo um pouco essa sobra de material que ficou aqui. Tá? Sobrou um pouco de material aqui, eu vou usando o fio de atado para fazer um colar. Né? Eu vou fazer um colar para esconder um pouco esse material que ficou sobrando aqui. Só evitem fazer um colar que fique muito para trás, que fica muito largo. Pronto, aqui assim já deu o colar que eu queria. Eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui atrás. Vou fazer o whip finish. Alguns atadores gostam muito que a asinha fique levantada para cima desse jeito que eu estou mostrando aí, né? Tem atador que acha isso o máximo, pô. Então eles gostam demais de colocar a asinha dessa maneira. Vários atadores, vocês vão perceber que gostam de colocar essas asinhas levantadas assim. É apenas uma questão estética, tá bom? É apenas uma questão estética. Tá? E algumas pessoas também têm uma certa... alguns atadores também têm uma preocupação muito grande. Eu não sei se vai ser o caso de vocês. O som está bom. Então, vocês vão perceber que alguns atadores têm uma preocupação até na seleção do biot. Tá? É muito difícil vocês conseguirem juntar o biot, por exemplo, comprar um pacote de biot preto ou marrom e dentro dele vocês conseguirem separar os biots da asa esquerda e os biots da asa direita. Mas quem conseguir separar os biots, né, quem conseguir separar no estojo, né, colocar na bancada e localizar um biot do lado esquerdo e um biot do lado direito, vocês podem fazer uso para evitar
pequenas diferenças de torção, né? Que às vezes acontece pequenas diferenças de torção da cauda, unicamente, exclusivamente, porque eu estou usando as cerdas do mesmo lado da pena. Então é um preciosismo aí que eu estou passando para vocês, que poucos atadores se preocupam em compartilhar. Tá? Eu não separei aqui porque eu não quero complicar nada pro lado de vocês. E eu também não sei se eu tenho um biot marronzinho da asa esquerda para juntar com um biot marrom da asa direita para colocar aqui nesse atado. Mas uma pequena torção, diferença entre uma pena e a outra é natural. Tá? Então vamos agora, deixa eu tirar esse óculos que está me incomodando. Deixa eu colocar meu aparato óptico novamente. Tá? É coisa rápida, um instantinho só, por favor. Tá? Eu agora vou fazer... Eu vou usar a ferramenta de finalização, o Whip Finish. Tá? Deixa eu ver se a posição do anzol tá bom, tá bom. Tá? O Whip Finish se usa de maneira bastante simples. Você encaixa primeiro a ponta, encaixa essa ponta aqui e laça aqui por trás e gira suavemente, fazendo uma figura 4. Né? Quem olha por cima também vê uma figura 4. Mantém a linha de atado mestre, passando cruzado, né, por cima da haste do anzol e gira a ferramenta suavemente algumas vezes. Não precisa muitas vezes não. Tá? Quanto mais você gira, mais difícil depois essa manobra aqui de escorregar, tá vendo? Essa manobra aqui se torna depois cada vez mais difícil. Vou colocar mais um pouco aqui para fazer um enchimento. Agora é só uma questão de estética mesmo, que eu estou querendo fazer volume aqui no colar. Pronto. Já fiz o volume que eu queria, tá? Agora eu vou cortar. Lembre-se de dar um puxão, pull, tá? Quem quiser colocar o dedo indicador aqui, pull, e leva a ponta da tesoura e corta lá rente, tá? Outra questão também importante aqui, que a maioria das pessoas já está colocando aqui em cima direto, né? Direto aqui em cima está colocando a resina UV. Então o que eu não gosto de colocar direto a resina UV. Eu gosto de trabalhar com a resina Red Cement um pouco, principalmente no colar. Tá? Então, no meu caso aqui, como a minha morsa não é rotatória, eu coloco a mosca olhando para cima, viro ela de cabeça para baixo aqui assim, para que eu possa colocar Red Cement no pescoço, no colar, né? Na parte de baixo. Eu tenho aqui a minha ferramentinha que eu sempre uso. Esqueci de limpar a ponta dela, tá com um pouco de resina. Tá? Como é que eu trabalho aqui? Já mostrei para vocês. Eu tiro o excesso, deixo escorrer, passo o pincel por dentro do vidro, tirando o excesso. Tá? E agora eu uso a ferramenta, pego aqui por baixo e coloco no colar. Do lado esquerdo, vai pingar, deixa escorrer um pouquinho mais. Tá? E do lado direito, um pouquinho de cada lado. Pronto. Tá? Eu só me preocupei agora, vou colocar um pouco aqui em cima, no fio de atado. Não quero colocar muito aqui no fio de atado, porque não precisa não. Tá? No fio de atado não precisa muito não. Tá bom? Eu vou agora colocar, eu vou fazer a colocação da resina UV. É a primeira vez que eu estou trabalhando com vocês com a resina UV. Tá? Então eu tenho aqui dois tipos de resina UV. Eu tenho essa aqui, a Solareis. Tá? Essa Solareis aqui, num tom rosa. Na parte de baixo dela está escrito tique. Tique significa um pouco mais viscoso. E eu tenho essa outra resina aqui. A embalagem dela é azul. É Solareis também. E está escrito Tin. Tá?
e significa que ela é mais fina. Então eu vou agora abrir com calma aqui a ponta e vou aplicar aqui por cima mesmo, né? Aqui por cima. Mesmo que eu morda um pouquinho esse bead head, não é problema nenhum morder o bead head. Não é problema também nenhum morder ali atrás, se você quiser. Tá? Eu não vou morder mais do que isso aqui, não. Eu vou controlar aqui bem a aplicação dela. Pronto. Tá? Dessa maneira que está aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, fazendo volume. Pronto. Já tenho pequena gota de volume aqui em cima. Vocês perceberam que eu fiz de propósito, colocar aquela gotinha, aquele volume extra ali. Tá? Foi totalmente proposital colocar aquilo lá. Tô afastando as perninhas para evitar de ficar presa na resina. E tô aplicando a resina sobre um pedacinho, um pedaço da pena de pheasant tail, e um pouquinho sobre a fita de brilhante que está ali. O que sobrar de material aqui, você tem que proteger, tá? Você não pode deixar sem proteção, tá? Você precisa guardar de novo e colocar ela no seu devido local, que eu tenho aqui um cantinho das minhas resinas. E agora eu vou aplicar a luz, né? A luz ultravioleta. Eu não sei se vai dar algum tipo de efeito de brilho para vocês aí, mas eu tenho uma lanterna UV, e eu vou ligar ela aqui em cima, dando esse tom azulado aí, né, que vocês estão vendo. Eu tô curando a resina. Eu tô vitrificando aqui essa parte dela. Pronto. E agora nós estamos com a nossa mosca concluída. Deixa eu soltar um pouco aqui os meus aparatos. Deixa eu soltar um pouquinho aqui que eu já vou já começar a conversar com vocês. Deixa eu soltar aqui, ó. Acabei de soltar a minha lente. Eu trabalhei com ela direto com vocês. Deixe-me ver aqui. E agora está pronta a nossa Copper John.